Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Conheça hoje detalhes do dia em que pilotos de caça brasileiros deram uma verdadeira surra em combate aéreo contra os pilotos franceses. E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like, vamos ao vídeo! Em meados da década de 60, a frota de aeronaves de caça da Força Aérea Brasileira estava dotada com os já veteranos aviões F-8 e os já ultrapassados F-80C. Quando o Marechal Castelo Branco assume a presidência do Brasil, se inicia um detalhado planejamento com vistas à modernização da FAB. Quanto à seleção da aeronave, a ideia inicial era a compra do caça supersônico norte-americano Phantom F-4, que foi logo descartada devido à proibição do governo democrata do presidente Lyndon Johnson em permitir a venda de aeronaves mais sofisticadas para os países da América Latina. Após estudos detalhados e análise das viabilidades, a comissão decidiu que a aeronave mais adequada para a FAB naquele momento seria o jato francês Mirage 3E, cuja variante mais antiga, a 3C, havia obtido grande sucesso na Guerra dos Seis Dias, ocorrida em 1967, envolvendo Israel e os países árabes. O Mirage 3E diferia consideravelmente da versão anterior. Foi projetado com diversas melhorias, como capacidade multimissão, maior alcance e radares muito mais potentes. Uma aeronave bastante moderna para a década de 70 e considerada de terceira geração, que era a geração de aeronaves ainda empregada pelas forças aéreas das principais potências. A concretização do contrato para a compra das aeronaves foi realizada em 12 de maio de 70, já durante o governo de Emílio Garrastazu Médici, e os Mirage 3E foram designados na FAB como F-103. A primeira aeronave entregue chegou a Anápolis em 1972. Como de costume na FAB, já nos primeiros anos do emprego dos Mirage 3E, os segredos de sua operação, assim como as peculiaridades de sua manutenção foram plenamente dominados e alcançado o rendimento máximo da aeronave em suas atribuições de defender o espaço aéreo brasileiro. A FAB é uma das poucas forças aéreas do mundo, entre países até pouco tempo atrás não produtores de aviões supersônicos, que consegue atingir um domínio completo da cadeia de manutenção e operação deste tipo de aeronave, conseguindo tirar o máximo da operacionalidade e da vida útil dos caças. Isto aconteceu com os Mirage 3E e agora está se repetindo com os F-5 brasileiros, que já são considerados os F-5 mais modernos do mundo, após receberem diversas atualizações e modernizações em parceria entre a FAB e a Embraer. Isto não é obra do acaso. Diversas condições levaram a FAB a atingir este patamar. O primeiro deles é o corriqueiro desinteresse dos presidentes brasileiros em relação ao tema de defesa, o que leva os técnicos da FAB a precisarem manter no mais alto patamar de operacionalidade aeronaves que normalmente já teriam sido aposentadas em países que levam mais a sério o tema defesa. E o segundo motivo é que os pilotos brasileiros de caça treinam quase sempre em condições muito próximas de uma operação real, o que leva as aeronaves a sofrerem muito desgaste e o que acarreta às vezes até mesmo a perda de algumas aeronaves em acidentes. Sem contar que a sua formação é extremamente seletiva, técnica e longa, de modo que somente os melhores quadros, aqueles mais aptos intelectualmente e fisicamente, é que poderão pilotar um caça supersônico da FAB e após cerca de 10 anos de formação completa. Isso tudo torna os pilotos brasileiros extremamente operacionais. Prova disso foi o que aconteceu em Natal, Rio Grande do Norte, em março de 1997, na chamada Operação Mistral 1.
Após 25 anos de operação, os Mirage 3E da FAB ainda eram uma aeronave respeitável e principal vetor da nossa Força Aérea, mas já estavam tecnologicamente ultrapassadas em relação às aeronaves mais modernas de quarta geração, como o F-16 e o MiG-29. E neste ano, a Força Aérea Brasileira resolveu testar as capacidades operacionais dos seus pilotos e das suas aeronaves, e para isso organizou um teste de peso. A FAB simplesmente convidou a Força Aérea Francesa para participar de um exercício militar de combate simulado, onde se enfrentariam em diversas rodadas com diversos pilotos diferentes a 2 caças brasileiros simulando a defesa do Nordeste do Brasil contra 2 caças franceses simulando uma invasão aérea a partir do Oceano Atlântico. O exercício tinha uma semana de duração com diversas atividades, mas os combates se iniciariam na quinta-feira. Segundo relatos de oficiais brasileiros, os pilotos franceses chegaram extremamente autoconfiantes, porque vários deles eram veteranos da Guerra da Bósnia, que tinha terminado apenas 2 anos antes. Eram pilotos que tinham participado de combates reais contra caças MiG e jugoslavos. E além disso, eles vieram para o Brasil com seus muito modernos caças Mirage 2000. O Mirage 2000 é um caça de quarta geração, era o mais moderno que a França operava em 1997 e superior em todos os aspectos aos caças Mirage 3E da FAB de terceira geração. Ou seja, a FAB colocou os pilotos brasileiros para enfrentarem os pilotos do país fabricante da sua aeronave e que tinham experiência real de combate e que, além disso, ainda iriam operar com um caça muito mais moderno que os caças operados pelos brasileiros. Após serem imbuídos da missão de enfrentar os franceses, os pilotos do Esquadrão Jaguar estudaram com afinco os sistemas de armas do Mirage 2000, estudando pontos fortes e fracos para determinarem a melhor estratégia de combate, mesmo havendo pouca informação disponível. A presunção francesa era tamanho que nenhum deles havia se interessado em voar de carona com o piloto brasileiro nos Mirage 3E bipostos da FAB. Acreditavam que não havia o que aprender com os brasileiros, enquanto que os brasileiros sim se interessavam em voar de carona nos Mirage 2000 franceses para observar suas técnicas de combate aéreo. Chegada quinta-feira, o primeiro dia de combates simulados, os militares brasileiros que ficaram na pista da base aérea de Natal enquanto os combates aconteciam, notadamente oficiais superiores, infantes e técnicos de manutenção de aeronaves, todos eles começaram a notar um estranho comportamento em todos os pilotos franceses quando desembarcavam das aeronaves após voltarem dos combates simulados. Coçavam a cabeça sem entender o que estava acontecendo, demonstravam grande irritação e já discutiam ali na pista com seus mecânicos. Já os pilotos brasileiros voltavam com um sorriso quase impossível de ser contido, e isso se repetia todas as vezes em que mais uma rodada de combates acontecia. E uma satisfação coletiva tomou conta da base após ser divulgados os resultados dos combates. Os brasileiros venceram todos os vários combates simulados contra os franceses naquele primeiro dia de combates simulados. Eu disse todos, inclusive o combate contra o comandante daquele esquadrão de pilotos franceses, considerado o melhor piloto deles. Os franceses estavam incrédulos que isto estava acontecendo. No dia seguinte, este choque de realidade tornou os franceses mais humildes, e enfim alguns deles foram buscar autorização para voar de carona com os brasileiros, para conhecerem um pouco das técnicas e habilidades dos nossos pilotos. Ao fim do exercício, foi uma escovada monumental, um verdadeiro massacre dos brasileiros, com os franceses tendo vencido pouquíssimas rodadas. Este exercício mostrou que mesmo em máquinas de combate extremamente tecnológicas, o conhecimento da aeronave, a perícia, a técnica e as habilidades dos pilotos ainda fazem total diferença. É isso aí, combatentes! Apoie o trabalho patriota do canal deixando seu like, se inscreva e ative o sino. Somente assim você não perderá nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!